Bom dia, irmãos. Tudo bem? Eu espero que sim. Todos gozando de alegria, de paz e de saúde. A todos os instantes, nós precisamos tomar decisões. Ponho máscara ou não ponho máscara? Saio ou não saio? Lavo as mãos ou não lavo as mãos? Sigo o que um fala ou sigo o que o outro fala? O que eu faço? O que eu faço? Como nós estamos na Páscoa, eu quero falar sobre 4 respostas a uma pergunta feita por Pilatos e que serve para todos nós. Nós precisamos saber o que vamos fazer e precisamos saber com profundidade de coração. Pilatos estava diante de Pilatos o nosso Senhor Jesus Cristo. E lá diante do Senhor Jesus Cristo, ele tenta de todas as formas livrar Jesus, nós vemos isso nos evangelhos, mas chega um momento que ele passa a responsabilidade de uma decisão que ele deveria tomar para outras pessoas. Isso está lá no texto de Mateus, capítulo 27. Mateus, capítulo 27, no versículo 22, que diz assim: Replicou-lhes Pilatos: Que farei então de Jesus chamado Cristo? O que eu devo fazer com Jesus chamado Cristo? Eu quero fazer essa pergunta para você. O que você vai fazer ou está fazendo, ou o que fez com Jesus chamado Cristo? Todas as pessoas naquela época, e creio que na nossa também, têm um certo conhecimento prévio a respeito de Jesus. Alguns conhecem como um grande profeta, outros conhecem como um grande homem, outros dizem que ele é um grande revolucionário, outros dizem que ele é um farsante, outros dizem que ele é o Senhor e Salvador de suas vidas. Veja que cada resposta, cada maneira de encarar Jesus é uma maneira que exige de nós uma decisão. E ali aconteceu isso. Quando nós encontramos com a graça, quando a graça irresistível do Senhor atinge o nosso coração, parte de nós uma resposta. E tem que partir uma resposta. Nós vemos na carta de Paulo aos Romanos que a graça não exclui de nós uma resposta humana, uma resposta física. Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Exige de nós resposta. Ele nos interroga sobre isso. A todo instante ele pergunta: o que você vai fazer comigo? O que você vai fazer comigo? Nós temos aqui, então, 4 atitudes diferentes com relação a esta pergunta de Pilatos. A primeira delas vem do povo, o povo que estava ali em Jerusalém, ao redor do Senhor Jesus. Este povo, lá no capítulo 21, nos 11 primeiros versículos do capítulo 21 de Mateus, este povo vê Jesus entrando, sentado num jumentinho, e quando Jesus está caminhando em cima do jumento, o povo grita algumas frases, e grita da seguinte forma: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Muito bem, o que o povo estava fazendo ali naquele instante era citando o Salmo 118, versículo 25. Ele estava repetindo as palavras do Salmo 118, 25. É o momento da entrada triunfal, ou então o que aconteceu para algumas igrejas, né, o Domingo de Ramos, que eu considero uma atitude um tanto hipócrita. A seguir, seguindo o que o texto diz em Mateus 21, de 1 a 11, e o que diz o Evangelho de Mateus, capítulo 27, foi uma atitude hipócrita desse povo. Esse povo soube que Jesus fazia milagres, a multidão andava atrás de Jesus. Aliás, né, a Bíblia, o Novo Testamento principalmente, diz que existia multidões, discípulos
e apóstolos, 4 grupos de pessoas que andavam após Jesus. E aqui diz que a multidão reunida falava Hosana. A palavra Hosana em hebraico quer dizer salva-nos. Por favor, nós pedimos. Não são atitudes de louvado seja. Louvado seja é aleluia. Mas aqui, salva-nos, pedimos, ó filho de Davi. Bendito que vem em nome do Senhor. Olha só. Então reconheciam que Jesus estava entrando em Jerusalém em nome de Deus. E quando Jesus, lá no texto de Mateus 21, versículo 3, fala para buscarem o jumentinho, ele diz assim, diga para que o jumento é para o Senhor. A palavra grega é Kyrio, e Kyrio vem substituir Yahvé no Antigo Testamento. Ou seja, todas as letras da palavra Senhor maiúsculas lá no Antigo Testamento. Então, reconhecimento, não, é ele mesmo. E o povo grita, e o povo faz aquela marcha para Jesus, tanto quanto a antiga, esta atual também é. Aquela marcha para Jesus, e louvando ao Senhor, e gritando, o povo crente, crendo no livramento, e o povo com aquela festa, aquela coisa. Porém, alguns dias depois, em Mateus 27, o nosso texto áureo, Mateus 27, versículos 22 a 25, depois que Pilatos diz que farei de Jesus chamado Cristo, né? O povo, a partir do 23, no 22, né? Seja crucificado, responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais, seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo, estou inocente do sangue deste justo, fique o caso convosco. Olha o que o povo diz. Versículo 25. E o povo todo respondeu, caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. No capítulo 21, domingo de Ramos, salva-nos, Senhor Jesus. Querendo aclamar Jesus como rei, filho de Davi, ou seja, o herdeiro verdadeiro do trono, não Herodes. Herodes era um idumeu. Herodes não era descendente de Abraão através de Isaac. Não era descendente através de Jacó. Não, quando nós lemos no Gênesis, Herodes era descendente de Ismael com Esaú. Então ele era um idumeu, ele não era um judeu. Então, não, filho de Davi, ou seja, o real descendente do trono de Israel, venha sobre nós. E depois crucifica-o, mate-o. Essa foi a resposta do povo. Como é a resposta do povo? Como continua sendo a resposta do povo? Uma segunda resposta que nós temos aqui é de Pilatos, que continuou na dúvida. Ele tinha todo o poder. Ele tinha consciência da inocência de Jesus. Mateus 27, 18. Porque sabia que por inveja o tinham entregado. Pilatos tinha consciência de que os judeus, de que os sacerdotes, de que os fariseus entregaram Jesus porque tinham inveja de Jesus. E Pilatos, tendo consciência disso e sendo o homem responsável para isso, o que ele fez? Ele cumpriu uma determinação do Antigo Testamento. Ele mandou vir água, e no momento que a água veio, ele pega e lava as mãos. Isso está lá em Deuteronômio 21, versículos 6 a 9. Deuteronômio 21, de 6 a 9. Era um ritual que os anciãos faziam com relação a estarem inocentes da morte de alguém que ele considerava puro, ou inocente mesmo. O que ele fez com isso? O que ele quis dizer com isso? Tentou fugir, enviando as autoridades judaicas e os sábios religiosos.
No julgamento ele fala, não, isso não é comigo, manda lá para as autoridades judaicas, manda lá para Anás, Caifás, para os fariseus, eles que resolvam. Aí eles devolveram para Herodes, para Pilatos. Pilatos o que fez? Enviou para Herodes. Ah, vai lá, ele é autoridade civil. É questão de traição, então isso é com eles. É questão religiosa, manda para o sumo sacerdote. É questão civil, manda para Herodes. Então ele tentou com isso aliviar a sua consciência. Mandou que outros respondessem o que deveria fazer com Jesus. No momento em que ele vê que não consegue, ele pega e tenta desviar a atenção do povo colocando Barrabás. E manda o povo escolher. Ele procura colocar Jesus em segundo plano. Ele tem uma estratégia. Ele coloca em segundo plano. Mas o povo pediu Barrabás. Não, livre Barrabás. Então depois, em quinto lugar, ele lava as mãos. Opa, então não é comigo isso. Eu estou livre dele. Ou seja, se outros não responderem por mim, o que faço com Jesus, chamado Cristo, eu é que não vou fazer. Povo, faça o que vocês quiserem. E ele acaba indo na onda do povo. Ele acaba sendo dominado pelo pensamento do povo. Será que não é isso que acontece com a gente? Nós damos mais ouvidos ao povo que não conhece Jesus ou que é hipócrita. Quando diz que ama Jesus, que faz um culto maravilhoso, com mãos levantadas, com dança, olhos fechados, e etc, etc. E depois, na hora H, na hora de botar sua cabeça a prêmio para amar Jesus, pula fora. Farinha do mesmo saco, não é? Resposta de Judas. Judas tinha comunhão com Jesus. Judas conviveu com os milagres de Jesus. Judas comeu e bebeu a ceia. Judas comeu e bebeu os milagres, comeu os pães multiplicados e os peixes multiplicados, tomou a água transformada em vinho. Judas estava o tempo todo com Jesus, mas acabou traindo Jesus. E quando ele percebeu que ele traiu Jesus, ele foi e se enforcou, praticou suicídio. Mas ele não colocou em prática aquilo que Jesus tinha ensinado a respeito do arrependimento e do perdão. Ele preferiu ficar com remorso e resolver o problema sozinho. Foi e se matou. Não foi corajoso o suficiente para pedir perdão a Jesus. Quantos que andam na igreja? Quantos que veem os milagres que Cristo faz na igreja? E no momento mais crucial da sua vida, acaba traindo Jesus. E temos em quarto lugar Pedro. Pedro, pois é, também conviveu com os milagres de Jesus, comeu e bebeu os milagres de Jesus, pães, peixes, água transformada em vinho, andou sobre as águas, viu Jesus no Monte da Transfiguração. Um homem que, entre ele e Judas, ele teve muito mais contato com o Senhor Jesus, ao ponto do Evangelho de Marcos ser, na realidade, o Evangelho de Pedro, porque João Marcos, que Paulo brigou com Barnabé na segunda viagem missionária, não vamos levar esse moleque não, porque ele fugiu na primeira, João Marcos foi um secretário, uma espécie de secretário de Pedro, e acabou escrevendo o Evangelho, registrando tudo que o apóstolo Pedro contou. Como é que eu sei disso? Ora, é só no Evangelho de Marcos que aparece conversas particulares entre Jesus e Pedro. Irmãos, Pedro tinha comunhão. Pedro foi avisado. Esse caminho não vai dar certo. Esse caminho não vai dar certo. Não, eu morro por ti. Eu vou preso e eu morro. Pedro, esse caminho não está certo. Quantos de nós fazemos
promessas para o Senhor Jesus e na hora H de cumprir nós negamos. E ele negou 3 vezes. Ele falou coisas sérias sem refletir. Morro por ti. Demonstrou despreocupação. Quando Jesus orava, pediu para que Pedro, Tiago e João orassem por ele e ele dormiu. Demonstrou despreocupação. Arrancou a espada e cortou a orelha do servo do sacerdote, deu um mau exemplo. Seguiu Jesus de longe, ele ficou sentado, se esquentando com os servos do palácio do sumo sacerdote. Ele não fugiu daquele lugar, ele continuou na roda dos escarnecedores e por isso negou Cristo 3 vezes ali. Na primeira ele já podia ter ido embora. Não, ele ficou 3 vezes. E diz o Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículos 70 a 71, Marcos 14, 70 a 71, algo que me deixa totalmente triste. Marcos 14, 70 e 71. Mas ele outra vez o negou, e pouco depois os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente és um deles, porque também tu és galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: não conheço este homem de quem falais. Praguejar e jurar. Negou, blasfemou. Jesus morre, Jesus ressuscita, os discípulos vão pescar, aí Jesus chama Pedro e faz 3 vezes. Pedro negou 3 vezes, ele pergunta 3 vezes: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Ali Pedro tem a conversão. Em Atos capítulo 4, versículo 20, quando Pedro é interrogado lá no Sinédrio, lá no fórum religioso, no mesmo lugar que ele ficou do lado de fora, com medo de entrar e estar junto com Jesus, coisa de 60 dias depois, ele vai lá no Sinédrio e diz: não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Foi preso. Foi solto. E depois, um capítulo depois, ele é preso de novo no mesmo Sinédrio. E ele fala: importa mais obedecer a Deus do que aos homens. E saiu de lá de dentro regozijando-se, feliz por ter sido digno de sofrer afrontas em nome de Jesus. O que você faz? E o que você fará de Jesus chamado Cristo? Será mais um no meio da multidão? Será um Pilatos que lavou as mãos? Será um Judas que, mesmo sabendo da pureza de Jesus, não foi pedir perdão para Jesus e por isso suicidou? Ou você é um Pedro que nega Jesus, mas no encontro com Jesus entrega a sua alma completamente a Ele? Eu espero que seja um Pedro. Eu não gostaria que vocês fossem mais um na multidão. Eu não gostaria que vocês fossem Pilatos e nem Judas. Eu gostaria que você fosse como eu, um ex-Pedro rebelde, mas agora tentando controlar o temperamento. Aqui eu tenho espanhol e italiano, mas tentando controlar o temperamento impulsivo, como Pedro também tem, mas com o coração dado ao Senhor Jesus. Pai amado, que os ouvintes desta mensagem não sejam como a multidão, não sejam como Pilatos, não sejam como Judas, sejam como Pedro, sejam como Paulo, sejam como João, que possam, ó Deus, entregar suas vidas completamente nas tuas mãos e assim, ó Deus, viverem a alegria da salvação que começa aqui e continuará na eternidade contigo. Para a tua honra e glória que nós oramos. Amém.
Que Deus abençoe ricamente a vida de cada um de vocês.